convidado é Luciano Potter, comunicador da RBS. YouTuber? Influencer digital? Celebridade? Celebridade? A questão é, o Potter se considera uma celebridade? O Potter transita pelo jornalismo de entretenimento. Mas afinal, o jornalismo de entretenimento não percorre um caminho perigoso que pode ilusoriamente transformar o jornalista num personagem maior do que a notícia? Celebridade. Quando o jornalista atinge esse grau de autossuficiência, corre o sério risco de perder a informação, perder a entrevista. Eu sou mais importante, afinal de contas. Luciano Potter, fenômeno da internet. Como ele explora este mundo? Submisso às exigências da RBS? Se depara por vezes com temas mais duros, atuais, que exigem debates. Racismo, por exemplo. O Potter debate o tema cercado de jornalistas brancos, sem a presença de jornalistas negros, os diretamente atingidos. Como assim? O imenso mar branco das redações de jornalismo, como na RBS, por exemplo. Desafios constantes na vida de um jornalista. Afinal, Potter, tu te consideras uma celebridade? Mas se não se considera, me convence então. Não sou uma celebridade, Silvio. Obrigado pelo convite. Não sou uma celebridade pelo simples fato de que celebridades, elas são celebridades por elas mesmas, né? Às vezes não é nem pelo trabalho, ainda mais com a internet. Na internet a gente tem celebridades que a gente não sabe nem o que faz, o que acontece. A Bruna Marquezine, ela era uma atriz. Quanto tempo ela não trabalha como atriz? Fez uma novela da Globo, ela recentemente, ela é uma modelo, ela é uma influencer, as pessoas compram coisas por causa dela, então eu tô bem distante disso. O que aconteceu é que a internet fez com que eu, um cara que trabalha em rádios hoje, já trabalhei em TV, pudesse me espalhar para um outro ambiente. E esse ambiente tem esse certo culto a alguma coisa. Mas hoje eu considero, e eu quero mudar isso, eu considero que os meus perfis, principalmente no Instagram e no Twitter, são um prolongamento da minha carreira, um prolongamento do on-air, digamos assim, né? Onde eu falo 4 horas obrigatórias por dia em programas de rádio, e aí as redes sociais servem para eu também colocar um pouquinho durante as outras horas do dia lá. Agora, eu tô muito longe, pelo menos esse perfil de celebridade. Celebridade para mim são pessoas que são conhecidas no país inteiro, são pessoas que às vezes a gente nem sabe exatamente o que elas fazem, eu acho que as pessoas sabem o que eu faço. Eu sou um comunicador / jornalista, eu estou em 2 rádios hoje, e eu tenho os meus perfis de internet para poder alargar, digamos assim, onde eu posso chegar. Então acho que eu passo no lado dessa pecha, digamos assim, de celebridade. Como eu disse, Potter, o jornalismo de entretenimento, aquilo que eu defino como o perigoso caminho que pode, de forma ilusória, transformar esse comunicador, digamos que num personagem maior do que a notícia. Tu és assim? Tu admite que é assim, Potter? Eu acho que não, Silvio. Eu acho que o jornalismo de entretenimento, ele existe, certamente ele existe, mas acho que aumenta a responsabilidade do jornalista. Afinal de contas, eu sou jornalista, eu sou formado em jornalismo, eu trabalho com jornalismo e eu conto meu estágio desde o ano 2000, então eu estou há 20 anos lidando de alguma maneira com ele, né? O que acontece é que na curva da minha carreira, lá em 2002, no finalzinho de 2002, sou contratado pela Atlântida, onde o jornalismo é muito mais leve, onde o jornalismo é musical, é em cima de séries, de filmes, numa época ainda que começava a internet. Então, o cuidado que eu preciso ter, ele é redobrado. Porque sim, eu entro num programa chamado Timeline, junto com a Kelly Matos e o Davi Coimbra na Rádio Gaúcha, onde a gente precisa dar leveza ao programa. Mas eu acredito que quando a pauta é pesada, a gente tem sensibilidade suficiente para entender que naquele momento não é o momento. Aquele momento a gente tá na casa do sogro, a gente tem que se comportar, eu não tô mais com meus amigos numa mesa de bar bebendo, como pode ser em alguns tipos de movimento. Mas eu acho também que as pessoas começaram a entender que tem uma leveza. Eu posso perguntar de uma maneira engraçada uma pergunta dura. Eu posso primeiro amaciar um entrevistado para daqui a pouquinho fazer a pergunta dura. O processo de uma entrevista no Timeline, ele é longo. Ele não é apenas de 1 minuto, 2 minutos. Ele tem ali uns 15, 20, 25 minutos que eu acho que dá tempo de fazer isso, de misturar as coisas. Então, ainda nessa área, não vale ficar em cima do muro. Jornalismo de entretenimento ou jornalismo tradicional?
É difícil não responder jornalismo tradicional. Eu acho que as coisas, mesmo as tradicionais, elas sofrem algumas mudanças. Se eu botar em extremos o jornalismo tradicional e o jornalismo de entretenimento, eu vou de encontro ao que eu estou tentando fazer desde 2014, que é tentar achar um meio de caminho disso. Se as respostas são audiência, patrocinadores e o que vem acontecendo com o timeline, eu acho que há um meio do caminho. Mas esse meio do caminho não sou só eu tenho um papel no programa. O Davi tem outro, a Kelly tem outro, e a produção, obviamente, que é espetacular, que coloca os personagens que estão quentes, né, na timeline aí, da política, principalmente brasileira, eles são importantes para o programa. Então, Silvio, isso não é um em cima do muro, eu acho que é um meio do caminho. Eu acho que o que eu faço é uma outra maneira de fazer o jornalismo tradicional. Eu posso errar numa entrevista. Eu posso deixar de fazer uma pergunta, porque eu ia perguntar e aí um outro colega meu veio, ou porque eu não me dei conta, ou porque eu errei. Mas o que eu tento fazer é deixar mais palatável, isso não quer dizer que é irresponsável ou errado, uma entrevista, uma pauta, que as pessoas consigam consumir. Eu acho que nesses anos, agora, nesses últimos 6 anos, a gente vem conseguindo fazer. Encontrar um meio termo entre o jornalismo de entretenimento e o jornalismo tradicional. Luciano Potter, o Timeline, programa que tu apresentas com a Kelly e com o Davi, pela repercussão das entrevistas políticas que faz, acaba tendo alcance nacional. A pergunta é, isto não gera uma ciumeira interna dentro da Gaúcha, por exemplo, com o Gaúcha Atualidade? Bom, se o Gaúcha Atualidade está linkado à figura de Daniel Scola, a resposta é não. Daniel Scola é um amigo particular, participa de um outro projeto chamado Era Uma Vez no Oeste, que é um podcast. A gente já bateu 1,5 milhão de plays até o final de episódios, ou seja, é algo consolidado junto com o Magro Lima, o Marcão. Se a figura do Magro Lima, desculpa, se a figura do Scola é um representante desse programa, acho que não. Silvio, para a gente sentir a ciumeira, eu preciso estar no ambiente. Eu não participo do ambiente físico da Gaúcha, e não estou falando do tempo de pandemia, que ninguém está participando de nada físico. Antes da pandemia, eu ia para a Gaúcha e eu não convivia na Gaúcha. Eu não sento na redação, eu não tenho uma mesa, eu não tenho uma cadeira, eu não tenho um corredor, eu nem subo para lá onde as redações hoje são misturadas entre CBN, CBN Gaúcha e 0 Hora e Diário Gaúcho. Então não tem um ambiente de corredor, eu não lido com os colegas. Os colegas que eu lido muito mais em grupos de WhatsApp, que são pessoas colegas da Rádio Gaúcha, nunca demonstraram isso. Eu até sinto um certo orgulho deles. Eu acho que as pessoas têm um orgulho de o Timeline estar ali, de verdade. Mas a tua pergunta foi mais específica em cima do Atualidade, que é um programa que existe para pautas políticas. Eu acho que a Manhã da Gaúcha faz um serviço. Ontem, por exemplo, ontem na gravação, eu estou dizendo, o Atualidade ouviu o Salles, o ministro do Meio Ambiente. A gente perdeu o Salles. Então acho que tem uma manhã de serviço ao ouvinte. Potter, apresentar o Timeline falando de si mesmo ou de quem o cerca é uma nova e necessária forma de fazer jornalismo ou um exercício absolutamente provinciano de fazer jornalismo? Acho que as duas coisas. Mas o mais importante é o que está sendo dito. Eu acredito que o Timeline é um talk show que recebe um entrevistado por programa. É isso que eu acredito. Eu acho que a fórmula do programa é essa. Eu acho que as pessoas gostam de ouvir uma boa conversa. E quando a gente está contando causos, histórias e dando opiniões pessoais, as pessoas ou elas adoram ou elas se irritam. Então elas são humanas enquanto estão ouvindo. A fórmula do programa é um talk show. Então eu, Davi e a Kelly devemos conversar. É óbvio que às vezes eu acho que tem uma exceção, um excesso meu, um excesso da Kelly e um excesso do Davi. É óbvio que eu não concordo com tudo. É óbvio que às vezes eu abro demais. É óbvio que às vezes acontece isso com a Kelly e com o Davi. Então aí entra o provinciano. Mas eu também acho que tem uma fórmula que dá muito certo. E agora fugindo do on-air e indo para essa plataforma que é infinita, né, de pessoas conversando com os podcasts, isso é algo absolutamente consolidado no Brasil. As pessoas adoram ver pessoas conversando. E aí, quando a gente está conversando, a gente deixa de ser um apresentador. A gente deixa de ser algo... O tom de voz muda. O ambiente muda. Então, eu acho que a gente quebra com esse, sim, provincianismo, né?
se adaptando à fórmula que eu acho que existe o Timeline, que é ser um talk show com entrevista. Potter, nos debates políticos, que digamos estão aí na ordem do dia, tu és provocado no Twitter por quem te considera um murista. Muitas vezes defendendo quem sabe o Bolsonaro para dizer que é isento. Como é que tu entende tudo isso? Como é que tu recebe tudo isso e de que formas tu reage? Geralmente quem tenta colar essa imagem em mim é uma pessoa que tem um lado e quer que o mundo seja igual a ela. Geralmente isso, ela quer mais um soldado ao lado dela. Ela tá errada. E eu tô certo. Lamento informar isso pra ela. Bem assim? Bem assim. Ela tá errada. Autossuficiente? Autossuficiente? Agora, mais do que autossuficiente. Agora eu tô sendo bem mais do que autossuficiente. Porque não existe uma verdade absoluta. Os seres humanos são complexos. E eles acertam e erram. Eu não tô fechado com o Kudê e eu não quero destruir o Kudê. Eu enxergo coisas certas e erradas nele. Eu não tô certo com o Bolsonaro e não tô fechado com ele e nem tô todo dia criticando por criticar. Eu sou independente. Eu analiso cada caso com caso. E mais do que isso, Silvio, eu ganhei a minha autossuficiência agora. Ela é um ganho na minha vida, que é o dia que eu me dei conta que eu sei é muito pouco. Os donos da verdade e os donos da democracia, que vem me criticar de me chamar de isentão, eles acham que sabe tudo. E eles não sabem. As falhas deles são colocadas todo dia. Eu tô mais tranquilo. Não sei se a paternidade me deu isso, se os 41 anos me deram isso, se 20 anos de profissão me deram isso. Agora eu sou um cara que observa as coisas mais devagar. Eu não tenho certezas absolutas no exato momento que as coisas surgem. Tu consegue nas redes sociais, no Twitter, transmitir isso aí ou tu não faz questão de transmitir esse tipo de pensamento que tu tens? O que acontece é que todo mundo nas redes sociais sabe de tudo imediatamente. E eu lamento informar para essas pessoas que na maior parte das vezes vocês estão erradas. Vocês não têm capacidade de julgar alguma coisa. Porque para julgar alguma coisa, para condenar alguém, para ter certeza absoluta em algo, ou você é um estudioso daquele caso, ou você sabe todos os lados, ou você já ouviu todo mundo. Então, geralmente, essas críticas são vazias. São críticas de um lado, né? A política tem muito disso aí. O que aconteceu comigo nas redes sociais é que eu estou mais afastado, porque eu estou dando tempo ao tempo. Agora, as redes sociais, Silvio, não são... O Twitter não é o meu testamento. Eu cago tese 4 horas por dia em microfone. Eu tenho mais os podcasts. Eu não preciso colocar no Twitter alguma coisa. E o Twitter tem um grande defeito. O Twitter é a palavra escrita. E a palavra escrita, ela é interpretada conforme a outra pessoa enxerga o mundo. Quase todo tweet meu eu tenho que ir lá dar um pitaco em alguém. Dizer assim, tu não entendeu o que eu falei. E aí eu fico muito feliz quando outras pessoas vão lá e falam assim, tu não entendeu o que o Potter falou. Porque a palavra é escrita assim. Então as minhas opiniões mais sinceras, Silvio, são aquelas que eu dou com a minha voz. Onde eu tenho mais tempo de explicar, como eu tô tendo aqui, né? Onde eu posso dar nuances, complexidade e onde a minha voz pode ter um tom irônico ou não. Luciano Potter, e a questão da abordagem de um tema tão candente, tão delicado como o racismo? Com o Potter, de repente, participando do Timeline, com a Kelly e com o Davi Coimbra. Analisando a questão, todos jornalistas brancos. Daqui a pouco o Potter eventualmente pode estar no sala de redação. E aí são 6 ou 7 jornalistas brancos abordando o racismo. Sem que a voz de um jornalista negro, que é quem sente as maiores dores, seja autorizada. Como é que tu te movimenta nisso aí? Como é que tu encara este processo que está escancarado dentro da RBS, que é realmente um imenso mar de jornalistas brancos? Todas as empresas do Brasil são como uma RBS, Silvio. Todas as empresas do Brasil têm mais brancos do que negros. Tu trabalhas na RBS. Eu quero que tu encare isso pelo lado da RBS. Perfeito. A RBS é como qualquer outra empresa do Brasil. Ela precisa captar os seus funcionários nas universidades. Nas universidades brasileiras, 5% dos alunos são negros ou pardos.
não correspondem à realidade brasileira. O racismo brasileiro é estrutural e ele vem desde o hospital. Óbvio que a RBS pode acelerar alguns processos de procura. Esses dias eu estava participando de uma aula com um amigo meu, me chamou, e aí foi feita essa pergunta para mim, para um aluno, por que não tinha tanto negro na RBS? E a aula era de jornalismo, eu respondi, porque não tem nenhum negro aqui na aula de vocês. O problema vem desde a barriga da mãe. O negro é afastado da sociedade brasileira desde o princípio. A RBS vai catar novos jornalistas nas faculdades de jornalismo. E aí tu vai pegar no 8º semestre, são pouquíssimos negros se formando. Repito, tem como acelerar? Tem. Claro que tem. Agora, qualquer empresa do Brasil tem mais. Empresa que eu digo que passou por um processo de ir na universidade. Porque a universidade brasileira não forma negros. O segundo grau brasileiro não forma negros. Por todos os problemas estruturais que o Brasil tem. Potter, recentemente, nós tratamos aqui nos nossos espaços dessa questão do racismo, que estava muito forte a discussão na época. E eu citei a RBS como exemplo. E eu disse o seguinte, não havia naquela redação, naquele programa, jornalista negro para se manifestar. Aí eu pensei, não, mas vai na 0 Hora e puxa o Renato Dornelles, que ele vai falar a respeito. O Renato Dornelles tinha sido demitido. Muito bem, então busca o Jones Lopes da Silva, na redação da 0 Hora. Não, ele foi demitido. Olha, então, vamos buscar o Luiz Armando Vaz, na fotografia da 0 Hora. Esse foi demitido. Quem sabe o Fernando Gomes, outro fotógrafo? Não, ele foi demitido. Não, mas então tem o Luiz Henrique Benfica, que está na redação da Rádio Gaúcha, além da 0 Hora, por exemplo. Ele foi demitido. Não, então vamos fazer o seguinte. Márcio Chagas, comentarista da RBS TV, traz ele para debater. Não, ele foi demitido. Então, a RBS aprofundou essa desigualdade. Eu quero saber o que o Luciano Potter, dentro da RBS, faz para combater, para se manifestar em relação a isso aí. A RBS também demitiu um monte de gente da cor branca, Silvio. Um monte de gente da cor branca foi demitido. Claro, a RBS vem demitindo muita gente, mas quando foi buscou, quem sabe, os negros com maior capacidade, que já eram poucos, de se manifestar a respeito disso. Para não deixar torta isso aqui, eu acredito que uma redação, ela é um retrato de quem prepara para colocar lá. E as universidades de jornalismo brasileiro têm pouquíssimos negros estudando. Porque por todos os problemas brasileiros. Porque é difícil chegar numa universidade. Dito isso, perfeito. O que eu posso mudar? Eu não interfiro no RH, eu não contrato pessoas lá. Então eu só posso pensar do que eu faço. O que eu posso fazer? Trazer... O que tu pode fazer? Trazer a pauta, quando necessária. E ela é necessária quase toda semana. Discutir isso no ar. Obviamente, quando der, e eu ouvi isso do Tinga esses dias reclamando que ele só é chamado para falar sobre racismo, que ele não é chamado para falar sobre futebol, que ele não é só para falar sobre vitórias, que ele não é para falar sobre empreendedorismo, porque ele é um empreendedor também, que ele não é falar para outras coisas, que ele só é chamado para falar quando tem pauta de racismo. Ele reclamou isso para mim esses dias. Então eu tento trazer para um programa que tem 3 apresentadores brancos. A gente tem, aliás, uma pessoa negra hoje na equipe do Timeline, que é o Bruno Teixeira, que é um produtor, também repórter, né? Então eu tento trazer à luz uma chaga brasileira, que começa com a escravidão e persiste depois da escravidão com tudo isso que a gente enxerga. É o máximo que eu posso fazer. Luciano Potter, como é que tu explora individualmente este mundo da internet, sendo que tu estás numa empresa que prende o jornalista, prende o comunicador em relação a isso, tão preso às exigências da RBS? Essa é uma bela questão. E acho, Silvio, que essa é uma movimentação que ela vai ocorrer à força. Eu acho que não tem muita escapatória. A gente já está vendo alguns movimentos com outras grandes empresas dando liberdade, grandes CNPJs de comunicação, dando liberdade para jornalistas terem os seus canais. Na minha opinião,
todo mundo ganha com isso. Vou dar um exemplo. A Bandeirantes deixa os seus funcionários fazerem isso aí. Não só a Bandeirantes aqui do Rio Grande do Sul, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro. A CNN, uma das maiores marcas de jornalismo do mundo, aqui no Brasil libera que uma pessoa como a Gabriela Prioli, por exemplo, que surgiu agora há pouco tempo, possa ter os seus canais, né, dar os seus vídeos no YouTube, fazer até publicidade, aliás, diga-se de passagem, ela fez esses dias, estava vendo ela fazer uma publicidade para Tiffany's, que é uma marca de joias gigantesca, né? Então eu acho, Silvio, que esse é um caminho que ele vai acontecer, porque ao mesmo tempo as redes sociais ajudam os jornalistas do Grupo RBS a fazer jornalismo, né? No contato com o público, num feedback imediato, que geralmente é xingamento, mas tem muita coisa interessante, correção. Muitas vezes eu, durante uma entrevista no timeline, vem pelo Twitter uma grande pergunta a ser feita, né? Ou seja, é quase que inevitável. Eu acho que vai acabar acontecendo uma liberdade maior. Isso já acontece em grandes empresas e eu acho que isso não vai fugir da RBS. Os veículos tradicionais pararam no tempo, na tua opinião? Com esta força que a internet está mostrando? O que esses veículos precisam fazer para se adaptar a isso? Isso é uma... Eu acho que os elefantes se movimentam mais devagar. É muita gente, o teto é de vidro, é muita gente... por exemplo, eu tenho muitas pessoas ligadas a mim. Cada programa, praticamente, eu tenho uma pessoa que pode se considerar minha chefe, digamos assim, né? E é a estrutura que o grupo que eu trabalho monta para proteger o grupo e as pessoas que ali trabalham. Então, Silvio, eu acho que tá sempre atrás. Um grande conglomerado tá sempre atrás, né? Isso não quer dizer nada. Até porque o mais importante de um grande conglomerado, que é um CNPJ, é ter belos CPFs. A questão que eu estava falando do racismo, ela pode ser mudada na empresa com um CPF. Um CPF responsável por isso. Um CPF na Magazine Luiza teve a ideia do trainee. Não foi a empresa que acordou. A Magazine Luiza tem muito mais funcionários que o grupo que eu trabalho, por exemplo. Muito mais lugares físicos do que o trabalho. E não foi a empresa que acordou um dia e falou assim, vou fazer um programa de trainee só para negros. Não, foi um CPF interno que fez isso. Então acho que os grandes elefantes precisam de grandes CPFs ali dentro. Quanto melhores os CPFs, né, com voz de comando, eu digo, né, com voz de decisão de mudança, melhores, mais rápidos esses elefantes se movimentarão. Muito bem, Luciano Potter foi o nosso convidado. Um recado final teu, Potter. Silvio, eu faço parte de uma profissão que diminuiu e que aumentou ao mesmo tempo. Diminuiu porque eu sou uma categoria de base do Grupo RBS, né? Aliás, a minha categoria de base começou com um treinador chamado Silvio Benfica, lá no ano 2000. Eu fui estagiário, para quem não sabe, do Silvio, num programa chamado Plantão Gaúcha, todos os dias à noite. E como eu sou um estagiário, então eu tava, digamos, num clube de camiseta pesada todo o tempo, eu nunca senti o gosto do empreendedorismo. Então, o que aconteceu? Uma redação da Gaúcha, onde todo mundo era pago para escrever um texto e a outra pessoa para falar ele no ar. Eu tô, obviamente, dando uma metáfora, porque não era exatamente uma leitura. E a gente foi invadido pelas redes sociais, onde todo mundo pode ser um pouco jornalista. Surgiram canais, possibilidades. Os canais que eu digo são físicos. Eu trato o YouTube como um canal físico, o Instagram como um canal físico. Tá ali o vídeo, ele existe. A minha mãe, que era sempre uma consumidora de rádio, de TV, ela olha vídeos no YouTube, ela olha vídeos no Instagram, ela vê lives. Ou seja, todo mundo consome, mesmo o consumidor mais antigo. Então, eu vivo numa profissão que está em movimentação completa. A parte boa é que tenha mais possibilidades. A parte melhor ainda é que há possibilidade de empreendedorismo. Isso é interessante. A gente não tinha, ou a gente estava numa grande empresa, ou a gente aceitava trabalhar numa pequena empresa. Então, eu estou assustado. Tomara que eu tenha a capacidade de também ser empreendedor, e isso pode ser internamente, né? Ou, se um dia caber, externamente.